Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Nesse Chester News eu quero abordar sobre o evento muito importante que teve, mundial, na área de relações internacionais, que foi a reunião que o Biden fez a favor das democracias no mundo, A mídia em geral, Band, CNN, os canais, Gazeta, vários canais, a Jovem Pan News, falaram sobre o evento assim de uma forma, vamos dizer assim, do jeito que a mídia costuma falar, como se não tivesse muita importância, mas eu gostaria de ressaltar aqui no meu canal que esse evento, a mídia não percebeu a importância desse evento. Por quê? Eu explico por quê. O objetivo desse vídeo é explicar para os Chester News, os seguidores do canal, e quem estiver vendo o canal, a importância desse evento que o Biden fez com mais de 100 países online, Se quiser, pesquisem aí, é Summit of Democracy, do Biden. Ele tem o discurso dele, eu achei muito bom o discurso dele. Porque assim, eu vou explicar o contexto, Os Estados Unidos, eles fizeram a independência do Reino Unido, que era o império da época, o país mais rico do mundo, a Grã-Bretanha, e eles já nasceram grandes, os Estados Unidos, e eles sempre tiveram essa questão de lutar a favor da liberdade contra a opressão. Então, assim, os Estados Unidos, eles nasceram com esse objetivo de levar a liberdade de expressão, o capitalismo, a liberdade de você fazer comércio, liberdade na economia, a liberdade, que surgiu o capitalismo, liberdade na ciência, de você pesquisar as ideias. A democracia, inclusive, o capitalismo ajudou a ciência a evoluir, a tecnologia, porque com a liberdade as ideias elas são livres para serem pesquisadas, debatidas, Então, assim, antes dos Estados Unidos lutarem pela liberdade no mundo, lutarem, que eu digo, guerras mesmo, com soldados perdendo vidas, eles expandiram. Antes tinham mais ou menos 20 democracias. Alguns países da Europa, Estados Unidos, no começo que as nações foram formadas. Agora, para vocês terem uma ideia, depois que os Estados Unidos fizeram várias guerras, tem mais de 130 democracias no mundo dos 200 países. Então, assim, essa reunião é importante porque o Biden, ele está dando a entender que não importa só fazer comércio, só prosperar na parte econômica. A parte política também é importante. E eles querem resgatar os fundamentos da fundação dos Estados Unidos e da história, da coerência histórica dos Estados Unidos de lutar pela liberdade. Uma coisa que o Biden falou nesse discurso, muito interessante, eu gostaria de comentar, é que os jovens, eles não sabem que a liberdade ela é um bem que você pode perder. Você falar o que você quiser na internet, no YouTube, no Facebook, isso não é um fato da natureza, É igual a inflação. Os jovens tinham estudado a inflação, mas nunca tinham visto agora, com o fim da pandemia e de um estouro da inflação. Uma coisa é você ver a inflação nos livros, Nossa, o dinheiro vale cada vez menos, A outra coisa é você agora, no fim da pandemia, viver a inflação e ver, caramba, o dinheiro vale menos, que desespero, que horror, entendeu? Então é a mesma coisa, a liberdade, ela pode ser perdida. Vários países não têm liberdade na internet, a internet é controlada. Se você fala alguma coisa contra o governo nesses países autoritários, você é perseguido, morto, perde o trabalho, perde a renda, sei lá, é perseguido, E os Estados Unidos sempre foram contra esses tipos de opressões que era o fundamento do mundo da antiguidade. Antes, por exemplo, não tinha... Os Estados Unidos, eles defendem todos os tipos de liberdade. A da economia, que fez prosperar o capitalismo. Os Estados Unidos fundamentaram na Constituição deles a liberdade religiosa, de você professar a sua fé sem ser perseguido, porque nos Estados Unidos tinha aquela questão dos católicos, protestantes, quase tiveram guerras dentro dos Estados Unidos também, perseguição aos mormons, por exemplo, são dos últimos dias. Então, para acabar com a perseguição, falta de religião, eles colocaram a liberdade religiosa na Constituição deles, que influenciou até a do Brasil e vários países do mundo. Então, assim, o Biden está querendo resgatar isso. E quem ficou de fora? A China e a Rússia, que são dois países autoritários. A China, ela persegue pessoas que falam mal do governo. Então, assim, os Estados Unidos, essa guerra entre a liberdade e a falta de liberdade e as ditaduras, ela é uma guerra constante,
Eu não sei, eu particularmente no meu canal Chester News, eu defendo a democracia e a liberdade, igual nos Estados Unidos, né? E tem risco de falta de liberdade tanto na direita quanto à esquerda, porque a extrema esquerda latino-americana quer fazer um socialismo estilo Venezuela, Maduro, Hugo Chavista. E tem algumas alas militares que querem fazer ditadura militar da época do regime militar, acabar com a liberdade também. Então, assim, há um risco tanto da extrema direita no Brasil quanto da extrema esquerda de acabar com a democracia. Eu até entendo que com o sucesso da China e da Rússia, vamos dizer assim, está sendo contestado essa questão de necessariamente precisar da democracia para um país ter sucesso. Mas outra coisa relevante dessa reunião do Biden é que ele sinalizou ali quais serão os países que vão ter aliança com os Estados Unidos, porque ele deixou de fora, por exemplo, nas Américas, a Nicarágua, Cuba e Venezuela. Isso também, a mídia não fala disso, mas é uma sinalização dos critérios para ser aliado no futuro dos Estados Unidos. Então, assim, os Estados Unidos estão realinhando as alianças, tipo assim, a Arábia Saudita no Oriente Médio, por exemplo, era um grande aliado dos Estados Unidos, mas é uma teocracia, uma ditadura muito grande. Então eles estão falando assim, ó, os países que estão fora dessa reunião, ele está falando implicitamente, né? Os países que foram convidados para essa reunião são democracias e os Estados Unidos apoia esses países. E a gente quer que vocês, que são nossos aliados, fortaleçam a democracia dentro de vocês aí. Que isso é importante para manter a liberdade do mundo. Por quê? Na doutrina dos Estados Unidos, você tem liberdade religiosa, tem liberdade democrática, liberdade de imprensa, liberdade para fazer negócios, liberdade para a ciência, você debater qualquer ideia sem ser perseguido. Isso é essencial para o desenvolvimento da tecnologia, da liberdade de expressão. Você falar mal do governo e não ser perseguido em ditaduras, isso não acontece. E os jovens, uma coisa que o Biden falou muito interessante, ele falou, os jovens têm que ser lembrados a cada geração que a liberdade não é um bem ali garantido. Você tem que lutar pela liberdade. Os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, os nazistas, a União Soviética, eles eram regimes opressores que queriam acabar com a liberdade do mundo. Vários soldados morreram no mundo, milhares de soldados morreram para defender a liberdade. Então, assim, é uma coisa que não é garantida, né? E o que a mídia não falou dessa reunião é o quê? A Rússia e China não foram, né? A Nicarágua, Venezuela, Cuba aqui na América, nas Américas. E assim, é interessante isso, porque os Estados Unidos estão começando a se preocupar não com a parte econômica. Tipo assim, eles estão dando a entender que não vão fazer mais comércio no futuro com ditaduras. Tipo assim, a gente quer ganhar dinheiro, mas a parte política é importante. Porque a China, por exemplo, persegue pessoas chineses e está começando a perseguir até pessoas de outras nações que falam mal da China, por exemplo, né? E os Estados Unidos, isso acendeu um alerta nos Estados Unidos, que eles já têm esse comprometimento. A força dos Estados Unidos é essa luta que eles têm, esse comprometimento para lutar a favor da liberdade e da democracia, para deixar o mundo livre, né? As pessoas livres, porque eles fundaram os Estados Unidos para acabar com a opressão que tinha na antiguidade, né? Antes de existir os Estados Unidos e as nações modernas, as pessoas eram perseguidas por religião. Ah, sai da religião tal, vou te matar, pá. Toda a história da antiguidade, tudo que você aprende na escola na antiguidade, pessoa ser morta por religião, ser morta porque falou mal do rei tal, morria, entendeu? Não tinha nenhuma garantia, não tinha garantia de nada na antiguidade. E os Estados Unidos, o iluminismo, o que aconteceu na França, nos Estados Unidos, é você defender a liberdade. E isso custou muitas vidas. Os Estados Unidos entraram em diversas guerras. Eles, com vários soldados, várias guerras, eles ampliaram ao longo do tempo de 20 democracias para mais de 130. E agora as democracias do mundo correm sério risco de você não poder falar o que você quer na internet, ser censurado, judiciário te censurar, entendeu? Isso corre um risco muito grande. O que o Biden está dizendo é o seguinte: quem quiser ser aliado dos Estados Unidos daqui para frente vai ter que ser democrático, livre e levar a sério essas questões. Senão vocês vão estar do outro lado, entendeu?
a ciência política, relações nacionais são simbolismos. Essa reunião parece que não tem nada a ver, mas ela é muito essencial. Inclusive o Brasil foi convidado, isso é muito bom, porque a gente está na lista ali dos possíveis aliados dos Estados Unidos da democracia. E deram um recado também, cuida da democracia no Brasil também, porque um dos critérios ali dos Estados Unidos, pelo que o Biden demonstrou, é você levar a sério a liberdade ou não, entendeu? E muito legal isso daí. Eu acho muito bom que o Biden fez essa reunião, né, para deixar claro ali. E ele quer trazer a força que os Estados Unidos sempre teve nessa questão, né? Resgatar os princípios, né, de fundadores dos Estados Unidos, de ser um farol, a cidade da colina da liberdade mundial, né? Isso que inspira pessoas até fora dos Estados Unidos a lutar, igual a França do Iluminismo também. A França lutou pela liberdade, pelos votos, pela igualdade, e essa luta continua, né? E sempre vai existir. Se vier a China ou a Rússia querendo acabar com a liberdade no mundo, pode acontecer de ter que, né, de guerras serem travadas para manter a liberdade, né? Porque ela pode ser tirada. E é isso. Bem-vindo ao canal Chester News. Espero que tenham gostado do vídeo. Essa é a minha análise, né, sobre esse evento da democracia do Biden. Ele é muito mais importante do que a mídia retratou, porque sinaliza ali que os antigos aliados dos Estados Unidos que não forem democráticos ali vão estar do lado de fora aí da questão, né? É um aviso que não é só comércio que importa, economia. O Biden está falando assim, a política importa. Em resumo é isso, né, que ele está falando. A política importa. E se você não tiver, e se os países que não respeitarem a democracia dentro dos próprios países não serão bem vistos pelos Estados Unidos. É isso esse recado que ele deu aí com essa reunião. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News. Se gostou do canal, se inscreva aí, mostre para amigos, familiares. Aqui a análise é isenta, o mais isenta possível. Eu tenho minha opinião, minha posição política, mas eu gosto de analisar e resumir os principais eventos. Aí, se você não tem tempo de ver notícia, se você não entende aí o jornal, você vê o jornal, fica aquela coisa assim, caramba, o que aconteceu? No meu canal tem bastante gente importante que gosta das minhas análises e que consegue, com os meus vídeos, entender melhor aí o que está acontecendo nesse caos do mundo aí. Um abraço a todos.